movimento, nem o primeiro, nem o último. Um movimento constante, capaz de atender o presente e, no minuto seguinte, já está com o pé no futuro. Ligando pontos que integram distâncias e entregam oportunidades. Sabendo que, a cada realização, novas necessidades surgem e precisamos estar prontos. Por isso, encaramos nosso trabalho como uma jornada, permanente na sua construção, inovadora no como fazer, consistente nos diversos formatos. Porque o mais fascinante em uma jornada é imaginar quanta experiência ela gera para si e para os outros. Gera conhecimento que se multiplica, cuida para que cada um possa se desenvolver e construir sua própria jornada, uma nova jornada feita por e com pessoas. Na sua diversidade, na sua potencialidade, nos seus sonhos. Cada um, em cada canto do Brasil, conta com que podemos compartilhar, construir e promover nas diversas áreas de atuação. Acreditamos na capacidade infinita que toda pessoa tem de gerar resultados para si. Quando o propósito é formar uma consciência ambiental, nós criamos um cenário sustentável de dimensões continentais. Aprofundamos conhecimento científico e aproximamos pessoas dessas experiências, gerações após gerações. Quando olhamos para o tempo como uma possibilidade, abrimos portas para que ele seja melhor aproveitado, vivido e compartilhado. Palavras como cidadania, solidariedade, parceria e bem-estar cabem na nossa jornada. E cabem muitas outras. Mas todas elas sempre serão sinônimas de uma única intenção: realizar trocas de vivências, de conhecimento, de oportunidades. Sempre olhando para o tamanho dos desafios da nossa história e do nosso país. Isso se consegue gerando oportunidades. É daí que nascem as grandes jornadas pessoais. E é com elas que temos nosso compromisso. Onde tem SESC, tem um mundo de possibilidades, realizações, oportunidades. Boa noite, SESC Bahia. Boa noite, SESC Brasil. Boa noite, Salvador. Boa noite, cidades do interior da Bahia. Eu, Cíntia Novaes, técnica de programas sociais do SESC Bahia, estou aqui hoje com uma equipe multiprofissional, celebrando com vocês os 74 anos do SESC, com o nosso webinar 74 anos do SESC com Saúde. Sejam todos bem-vindos. O SESC contribui diretamente para o desenvolvimento humano e social do país, tornando-se exemplo de referência como instituição inovadora e propositiva na ação de ações que contemplam o sujeito em sua integralidade, valorizando a sociedade. Por meio dos valores transparência, excelência, atuação em rede, ação educativa transformadora, sustentabilidade, acolhimento, respeito à diversidade, protagonismo e inovação,
O SESC promove ações socioeducativas que contribuem para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática. No dia 13 de setembro, último domingo, o SESC completou 74 anos e hoje celebramos mais de 7 décadas de ações sociais juntos ao programa Saúde, ao programa Lazer, Assistência, Cultura e Educação. A primeira unidade do Serviço Social do Comércio surgiu no Rio de Janeiro, no bairro do Engenho de Dentro, com a oferta de assistência à maternidade, infância e combate à tuberculose. De 1946 a 2020, as ações se multiplicaram dentro de um estudo constante, sempre guiado pela diversidade e pluralidade cultural. A primeira unidade do SESC na Bahia foi o Ginásio de Esportes Presidente Orlando Boscoso, inaugurado em 2 de setembro de 1956. Mais tarde, em 2005, exatamente em 1º de dezembro daquele ano, com o objetivo de modernizar o ginásio, a estrutura foi demolida e, com isso, surge o Complexo Esportivo Nelson Daia, o nosso SESC aqui da BAN. Somos 23 unidades fixas e 5 unidades móveis na Bahia, acolhendo os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Realizamos em 2019 22.137 inscrições de clientes no Saúde Bucal, 8.361 inscrições de clientes nas unidades móveis, 852.000 refeições distribuídas, 16.240 hóspedes presentes em 64.000 diárias, 1.239.824 participações em atividades de recreação e 50.000 empréstimos de livros e exemplares. Este fazer traduz o compromisso de promover o bem-estar social aos baianos e brasileiros, pautados na construção coletiva e valorização da vida. E para celebrar este ano de conquistas, trabalho e realizações, convocamos todos os programas do SESC para dialogarmos sobre a saúde de forma a acolher o sujeito em sua integralidade, sob novos olhares para as ações transformadoras e sociais, movido a afeto, cuidado e atenção com o outro, uma vez que, neste mês de setembro, realizamos a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Iniciamos o nosso primeiro webinar SESC 74 anos com saúde. E com isso eu convido a nossa nutricionista Gislane Marmentini, representando o programa Educação, com a discussão sobre alimentos funcionais na proteção da saúde mental. Boa noite, Gislane, seja bem-vinda ao nosso webinar 74 anos com saúde. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo hoje, nesse momento, nessa comemoração dessa data tão especial. Eu acredito que esse tema que eu trago hoje, elementos funcionais na prevenção da saúde mental, é um tema, inclusive, muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo da pandemia. Nos últimos tempos, nos últimos anos, o estilo de vida das pessoas, o modo de vida, o ritmo acelerado, eles têm ocasionado um aumento no número de casos de depressão, ansiedade e distúrbio do sono. E com a pandemia, isso tem se intensificado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, saúde é definido como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças ou enfermidades, como infelizmente muitas pessoas acreditam. E o papel da nutrição nesse contexto é de extrema importância, porque o hábito alimentar e o estilo de vida estão extremamente relacionados à saúde mental.
pessoas que possuem um hábito alimentar baseado em consumo de alimentos ultraprocessados, de consumo de alimentos industrializados, um consumo exacerbado de álcool, de cafeína, associado ao estilo de vida muitas vezes sedentário ou com a utilização de cigarro, do fumo, são fatores que colaboram para o aparecimento e o surgimento dessas doenças. Inclusive, estudos demonstram que pessoas que possuem um hábito alimentar saudável, ou seja, uma base alimentar formada por frutas, verduras, legumes, grãos integrais, carnes magras, elas têm 35% menos chances de desenvolver esse tipo de doença. E por que isso? Porque esses alimentos possuem nutrientes importantíssimos para a nossa saúde e eles possuem um efeito muito benéfico ao nosso cérebro. Então, esses nutrientes, essas substâncias, esses micronutrientes, eles têm uma ação anti-inflamatória, antioxidante e neuroprotetora. Inclusive, existe uma relação muito interessante entre a permeabilidade intestinal, a produção de serotonina e o aparecimento, o surgimento de doenças mentais. E por que isso? Porque quando o nosso intestino não está funcionando de maneira adequada, a nossa microflora não está saudável, ela está funcionando de forma ineficiente, a produção de serotonina fica... a produção de serotonina fica prejudicada, ou seja, essa produção acontece de maneira deficiente, a gente não consegue produzir a quantidade suficiente necessária para para o funcionamento do nosso corpo. E por que é tão importante essa produção da serotonina? Muitas pessoas popularmente falam que a serotonina é o hormônio da felicidade, é o hormônio do bem-estar. Na verdade, ela tem uma função reguladora do nosso humor, do nosso apetite, do nosso sono, entre outras funções. E aí, o que acontece? Se eu estou com uma produção baixa, não estou conseguindo produzir de maneira adequada, eu tenho picos de sono durante o dia, eu fico com menos vontade de desempenhar atividades do meu dia a dia, eu fico sem querer me relacionar com outras pessoas. Então, essa produção baixa, o intestino não funcionando de maneira adequada para conseguir produzir essa serotonina, está tudo ligado para o aparecimento e o surgimento dessas doenças, da ansiedade, da depressão e do distúrbio do sono, entre outros problemas de saúde. Então, a gente tem os alimentos funcionais, que são alimentos que possuem em sua composição substâncias capazes de prevenir e tratar doenças. Nós temos disponível alimentos funcionais que têm a função, têm essa capacidade de regular o nosso intestino, de deixar ele saudável, regular a nossa microflora, fazer com que as bactérias boas do nosso intestino aumentem. Então, hoje a gente tem disponível prebióticos e probióticos, que são substâncias, compostos ativos capazes de regular esse intestino, de regular essa microflora. Os prebióticos a gente encontra na batata Yacon, a gente encontra na chicória, e os probióticos são as bactérias boas encontradas em alguns alimentos, como os leites fermentados, os iogurtes, ou nós temos disponível a kombucha, o kefir. Então, são alimentos responsáveis que têm essa capacidade de regular o nosso intestino. Além disso, a gente tem as fibras solúveis e insolúveis, que também são compostos ativos de alimentos e têm essa capacidade de regulação intestinal. E a fibra a gente encontra em vários alimentos, principalmente em cereais integrais, o arroz integral, a aveia integral, o trigo integral, nas leguminosas, nas oleaginosas, em verduras, em frutas, inclusive nas frutas, boa parte das fibras estão na casca e infelizmente algumas pessoas ainda descascam as frutas e acaba se perdendo essa fibra. E nós temos também um outro composto ativo muito importante, que é o ômega 3. Ele é encontrado em peixes de água profunda, de água fria. Aqui no Brasil a gente encontra muito no atum e na sardinha, que são os peixes mais populares aí que tem na sua composição o ômega 3. E o ômega 3 ele tem várias funções, inclusive de cardioprotetoras. Mas ele tem uma função também que é da manutenção e do desenvolvimento dos nossos neurônios. Ou seja, ele também tem essa capacidade de melhorar a nossa função, a nossa saúde mental. Eu não poderia
deixar aqui hoje de mencionar, de falar sobre alguns micronutrientes que são muito importantes também na saúde mental, que são o triptofano e a fenilalanina, por exemplo. Eles são aminoácidos essenciais, precursores de hormônios. O triptofano ele é precursor do hormônio da serotonina, como eu já havia mencionado. E a fenilalanina é precursora da tirosina e da adrenalina. Ou seja, são nutrientes importantes para a produção desses hormônios no nosso corpo. E são hormônios que têm essa função, né? Tem essa característica de estar com as nossas emoções envolvidas. Então, quando a gente está em níveis adequados, a gente tende também a ter uma saúde mental melhor, né? Então, a gente tem também outros micronutrientes muito importantes. Tem uma infinidade, mas eu gostaria muito de citar aqui as vitaminas do complexo B e as vitaminas e o magnésio, que é um micronutriente, é um mineral, que também são importantes nessa manutenção da saúde mental. E as fontes, então, né, desses micronutrientes que eu acabei de citar. A gente encontra o triptofano na banana, em carnes magras, em alguns grãos. A fenilalanina a gente encontra no cacau 100%, também em alguns grãos. Nós temos os vegetais verdes puros, grãos integrais, sementes, que a gente encontra esses micronutrientes, que são importantíssimos. Então, assim, a gente percebe a importância da nutrição, a importância da alimentação na promoção da nossa saúde como um todo, né? E, inclusive na saúde mental, né? Então, assim, o SESC hoje ele afirma a sua responsabilidade na promoção da saúde através da educação. Não somente na atividade de educação em saúde, não, mas também na oferta de cardápios com alimentos nutricionalmente adequados aos escolares, respeitando as necessidades para essa fase da vida, inclusive em todas as fases da vida. E, inclusive, eu gostaria até de citar que está muito relacionado também aos cardápios dos escolares nas unidades do SESC, nas escolas. Eles sempre têm um teor de baixa sacarose, que também está muito relacionado com a saúde bucal, que é o tema da minha colega Márcia, que ela vai conversar daqui a pouco com a gente sobre isso. Então, assim, o SESC ele tem essa importância, né, da alimentação, de promover a alimentação através da educação, e como tudo está relacionado. E a gente tem esse compromisso em atender os trabalhadores do comércio de bens e serviços em sua totalidade, né? Então, em todas as fases da vida, tanto ao escolar até ao idoso. Boa noite, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje, e eu estou disponível para perguntas. Gislane, obrigada pelo compartilhar, obrigada pela troca de experiência, pelas informações apresentadas, né? Obrigada pela troca de experiência, que é muito rica. E eu gostaria de compartilhar também sobre o programa Educação, né? Uma vez que ele desenvolve ações educativas em diversos campos do saber, assim como a nossa escola Zilda Arnes, com o ensino de educação infantil, ensino fundamental e médio. A escola Zilda Arnes, ela proporciona uma alimentação para as crianças com todo cuidado e atenção para a escolha de uma alimentação saudável que venha contemplar uma saúde e uma qualidade de vida para as crianças, né? É importante a valorização do sujeito, a integralidade em todas as fases da vida, principalmente quando se trata do assunto alimentação. E você compartilha muito bem isso conosco, essa experiência, essa vivência, quando o assunto é alimentação saudável, uma alimentação nutricional, os cuidados para com o sujeito diante da alimentação. De 2000 a 2020, o SESC ofertou 20.181.316 refeições. Isso compartilhado, né, distribuído por nossas unidades, o Restaurante do Comércio, o Restaurante do Salvador Shopping e a unidade de Feira de Santana. Então, o programa Educação, ele compartilha de várias ações em diversos campos do saber. A atividade de refeição, ela é proporcionada, né, pelas nossas unidades do SESC, o Comércio, Salvador Shopping, Feira de Santana. E eu só tenho a agradecer, Gislane, pelo compartilhar e pela sua troca de experiência conosco neste momento tão importante que é o nosso webinar 74 anos, SESC com Saúde. Eu tenho duas perguntas para compartilhar contigo.
Eu gostaria de saber como você enxerga a aplicabilidade das orientações nas escolas do SESC. Bom, nós oferecemos, né, uma refeição nutricionalmente adequada aos escolares, segura no quesito higiênico-sanitário. Então, quando a gente apresenta, a gente oferta essas refeições aos escolares, a gente não pensa somente em estar ofertando carboidrato, proteína ou lipídio. A gente está pensando em estar ofertando uma refeição rica em micronutrientes, rica em antioxidantes, ricas em micronutrientes que são anti-inflamatórios. Então, a gente pensa nisso no todo. A gente não pensa só em estar alimentando aquelas crianças. E também a gente respeita o hábito alimentar daquela população, de onde aquela escola está, né? Então, assim, existe uma troca, existe uma parceria, uma promoção, uma responsabilidade na promoção da saúde desses escolares, e não somente ofertar uma refeição que vá suprir a fome naquele momento, mas sim que ela vai trabalhar também de uma forma educativa. A gente está participando, né? A gente está formando o hábito alimentar daquelas crianças. Então, a gente tem essa responsabilidade. Sempre nesse olhar. Certo. Gislane, você poderia nos dar exemplos de combinações de refeições com esses alimentos para o dia a dia? Sim. É muito boa essa pergunta, inclusive, porque nos aproxima, né? Não fica a nutricionista distante e a pessoa que está ouvindo essa orientação fica sem saber o que fazer. Bom, dos ingredientes, dos micronutrientes que eu citei, a gente pode fazer algumas combinações inteligentes. Por exemplo, eu falei dos vegetais verdes escuros, a gente pode combinar legumes refogados com um espinafre, por exemplo, refogado. Um arroz integral com uma couve refogada. Um mix de frutas com um iogurte e aveia, por exemplo. A gente pode também experimentar novas leguminosas que não estão no nosso hábito alimentar. A gente tem muito o feijão presente na nossa alimentação, mas existem outras leguminosas, por exemplo, a lentilha, a ervilha, que a gente pode estar, ou até outros tipos de feijões, que a gente pode estar fazendo outras preparações, uma sopa, um creme. Então, assim, está mudando um pouco a nossa refeição ali do dia a dia, inserindo esses alimentos de forma inteligente ali no nosso cardápio do nosso dia a dia. Gislane, grata pelo compartilhar, obrigada pela troca de experiência, obrigada pelas dicas. Seguindo a nossa programação do nosso webinar SESC 74 anos com saúde, eu convido a cirurgiã dentista Márcia Andréia, representando o programa Saúde, apresentando como a saúde bucal influencia na saúde emocional. Boa noite, Andréia. Seja muito bem-vindo ao nosso webinar SESC 74 anos com saúde. Boa noite a todos, que prazer estar com vocês nessa noite, comemorando 74 anos do SESC com Saúde. É muito oportuna a minha fala logo depois da fala da nutricionista. E eu quero dizer que não existe nutrição eficaz, eficiente, se não houver o processo de digestão iniciado na cavidade bucal. Então, assim, eu preparo a minha área, né, odontológica, preparo essa cavidade bucal com condições adequadas para poder iniciar o processo de nutrição e também de gestão dos alimentos. Então, comemorar 74 anos com saúde do SESC é aproveitar a oportunidade para poder considerar os atuais modelos de atenção à saúde bucal, os quais nos convocam para deixarmos de ser um pouco, assim, prioritariamente biologicistas ou até tecnicistas. O que significa isso? Deixarmos de focar somente o olhar para o lado biológico da doença, ou até focarmos somente nos aspectos das técnicas apuradas, excepcionais para a realização de um trabalho específico. Mas que nós, neste tempo e a partir de agora, comecemos a ter um olhar mais amplo, um olhar que possa considerar os aspectos comportamentais das doenças bucais. Porque existem os fatores emocionais, os fatores
subjetivos, aquilo que o paciente nos traz, que é necessário que nós tenhamos para alcançá-los e para sabermos o que ele traz para nós, é necessário que a gente mude a nossa abordagem. Então, por isso, nós somos convocados a ampliar um pouco mais a nossa atenção aos nossos pacientes, porque assim nós vamos favorecer, vamos permitir, desde o diagnóstico, planejamento e tratamento desse paciente, nós vamos permitir que alcancemos o bem-estar geral, físico, emocional e alcancemos também a saúde bucal tão esperada. Mas não é tão fácil assim, porque às vezes nós temos visto os últimos resultados, índices que têm nos apresentado, alguns trabalhos menores de resultados epidemiológicos a nível de saúde bucal. Esses índices nos mostram que os nossos índices de doenças bucais ainda estão muito elevados. Então, assim, é necessário abraçarmos todos essa causa, e eu falo para os meus colegas, né, nós da profissão, que abraçamos a profissão, para que nós possamos ajudar na reversão desses índices, na redução, de forma a alcançar realmente a tão esperada saúde bucal a nível comunitário. Então, como fazer essa abordagem hoje? Qual é a proposta mais atual? A abordagem hoje proposta é aquela que estabeleça o rapport. Rapport é uma palavra francesa de origem originada da psicologia, que é muito usada para poder... o significado dela, aliás, eu preciso falar, que significa trazer de volta, manter, criar uma relação entre você e aquela pessoa que você cuida. Então, essa técnica, ela é designada para fazer essa ligação de empatia entre você e aquela pessoa que você cuida. E a partir daí, criando essa empatia, nós vamos conseguir, com certeza, alcançar melhores resultados. E então nós somos chamados, né, nesse mês de setembro, o Setembro Amarelo, nos convoca não só a agir, mas também aumentar a escuta, observar mais, né? Porque, infelizmente, os índices de suicídio ainda é muito elevado, né? Mas não só para aqueles que... Todo caso, todas as vezes que uma pessoa desiste da sua vida, outros mais 6 até são atingidos por essa perda. Então, assim, é uma cadeia, né? Aquele sentimento de perda, aquele comprometimento emocional da família, tudo isso gera ansiedade, o estresse, distúrbios psicológicos, que nós da área de saúde precisamos estar falando nesse assunto, no dia de hoje, de comemoração também, porque o SESC, mais uma vez, nos abre portas para poder trabalhar a prevenção, porque prevenir é falar desse assunto também nessa noite, né? E é melhor a gente falar da prevenção do que falar da pós-venção. A pós-venção, para uma psicoterapeuta, significa você criar alternativas para cuidar daquelas pessoas que foram atingidas por aquela perda, né, daquele ente familiar. Então, assim, o SESC nos convoca a fazer isso, a prevenir, a divulgar, a falar mais, a aumentar a nossa escuta, né, ampliar o olhar para que possamos não só tratar esses pacientes, que não é minha área específica, não sou psicóloga, mas também encaminhar, sugerir, né, convencer o paciente que ele precisa de um cuidado um pouco mais efetivo. Então, somos convocados porque quando nós deparamos, muitas das vezes, com os nossos pacientes pelo primeiro momento de contato, numa primeira sessão, a gente, muitas das vezes, vê o quadro depressivo instalado. E, às vezes, a pessoa está naquela condição de desespero, de desamparo, desesperança, que é necessário que nós, às vezes, deixamos de focar somente na boca. Não, chegou, senta, vamos ver a boca. Não, a boca também, ela revela para nós qual é o estado emocional que esse paciente traz para nós.
Quem nunca ouviu falar de um paciente que dormiu e acordou de manhã com a metade do seu dente na mão? Então, assim, isso não é uma coisa simples. Isso, para nós, hoje, na odontologia, sugere, nos convoca a ter um olhar ampliado a respeito das tensões, as noites de sono mal dormidas, porque esse estresse, essas contraturas musculares tão fortes que são suficientes para fraturar um dente que é mais duro que o tecido ósseo no corpo humano. Então, assim, é necessário, sim, esse olhar ampliado, além um pouco, para que a gente possa ver que o estresse e a depressão falam um pouco mais alto. Por quê? O paciente ou a pessoa em si, que está acometida por um transtorno psicológico ou alguma doença mental, geralmente a estima dele já está em declínio. Então, aquele autocuidado, aquele prazer em se ver, em se cuidar, ele fica reduzido. Então, assim, o amor próprio diminuindo, o que acontece? É uma porta aberta para a entrada das doenças nesse corpo, nesse organismo. E na boca não é diferente. O autocuidado reduzido a nível da deficiência dos cuidados bucais gera problemas não só a nível de tecidos duros da boca, que é o osso e o dente, mas também da gengiva, gerando as gengivites, provocando as halitoses, os mau hálitos, né? Leva também à perda de dentes precocemente, né? E também a abertura da possibilidade de focos de infecção que realmente é um passo para um problema mais complexo. Então, nós, quando abordamos os nossos pacientes hoje, nós precisamos fazer com que ele entenda. Então, a proposta atual é essa, falar com o paciente, mas de forma que ele nos entenda, que ele se interesse. Até mesmo entender que as doenças bucais, elas têm repercussão a nível sistêmico, a nível do corpo humano. Então, por que isso, doutora? Por quê? Porque o constante estresse e, às vezes, o fator emocional muito exacerbado nesse organismo, ele desencadeia, a nível hormonal, reações ao ponto de desencadear produções excessivas de hidrocortisona, cortisol, adrenalina em níveis acentuados. E essas substâncias, elas fazem o que no organismo? Elas ativam o sistema imunológico, deixam esse sistema imunológico alerta e leva esse organismo a entrar no estado pró-inflamatório. Esse estado pró-inflamatório, ele é o grande hoje vilão, né? E é um quadro de muito interesse para os profissionais da área de saúde para fazer com que esse quadro se estabilize, reduza, porque somado esse quadro inflamatório orgânico, mas somado, às vezes, à deficiência de uma higiene bucal adequada, com focos de infecção já na cavidade bucal. Imaginem. Então, é um risco aumentado para se ter ou desenvolver as doenças bucais crônicas, aumentando o risco da infecção bacteriana a nível sistêmico. E pode até levar ao óbito. Mas, doutora, às vezes perguntam, eu com um problema, um abscesso aqui, eu posso morrer? Pode. Claro. Infecções sistêmicas causadas por infecções bucais. Então, pode se levar ao óbito porque o corpo entra naquele quadro da sepse, tão temida. Mas podemos minimizar todo esse problema. Mas, assim, ultimamente, né, nos tempos que temos vivido, né, nesse tempo de pandemia, a Covid-19 veio com algumas evidências científicas já saindo para a gente se instruir melhor, conhecer melhor a doença. A gente tem visto que os aspectos clínicos da doença são agravados quando existe o quê? Um quadro inflamatório exacerbado. Então, quando o organismo humano já não está bem, um quadro pró-inflamatório já constituído, já existe, a pessoa já está com um problema inflamatório agudo no organismo todo, contrai o SARS-CoV-2, pronto, instala-se a doença e o quadro fica mais severo.
Então, aumentando esse risco de, às vezes, desenvolver ou promover as infecções respiratórias mais graves, as temidas pneumonias, né? Que são típicas do quadro da Covid-19, né? Então, assim, por quê? Porque a boca estando infectada, muito fácil as bactérias migrarem daqui para as vias aéreas inferiores, até os pulmões. Então, a gente precisa entender como um todo, o organismo de uma forma integral, para que a gente possa sugerir, abordar sempre, falar nessa noite, um momento de comemoração, mas um momento de trazer uma reflexão a respeito dos cuidados necessários para a gente ter uma vida bem-estar mais pleno. Mas, nessa noite não posso deixar de falar sobre a minha equipe odontológica da Regional Bahia, né? Eu faço parte de uma unidade aqui em Salvador, o SESC Nazaré, e é com muito prazer que falo dos meus colegas. Nós temos hoje uma equipe que tem sido capacitada para poder ter essa consciência e desempenhar, né, de forma responsável, né, todos esses critérios, todas essas atualidades científicas que temos hoje, né, a nosso dispor, para que a gente possa alcançar uma saúde integral mais ampla a nível dos nossos beneficiários, né? Lá no atendimento ambulatorial em nossa unidade, a gente realiza sessões clínicas, onde a gente realizam uma conversa com os nossos pacientes, às vezes até individualizada, de forma que a gente leve para ele, faça com que ele consiga entender a proposta de um tratamento, o que nós promovemos, o que nós queremos alcançar naquele tratamento. Então, é necessário a gente aumentar a nossa escuta, né? Aumentar a nossa flexibilidade de fazer essa relação, aumentar a empatia, diminuir a resistência na comunicação, para que a gente possa atingir, né, o entendimento. São realizadas também ações comunitárias multidisciplinares importantes, onde o público nosso, nas comunidades assistidas pelo SESC, nós procuramos sempre relacionar a saúde e a doença de uma forma integral, né? Esse contraste para que eles possam entender e interpretar que os órgãos e sistemas do organismo do corpo humano, ele é integralizado. Então, é necessário que a gente fale para ser entendido, né? Então, assim, graças a Deus que nós temos feito esse trabalho e temos tido bastante êxito. Mas a proposta, o meu tema nessa noite, como a saúde bucal influencia na saúde emocional? A influência é direta, existe muito estreita a relação entre a saúde bucal e emocional. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso paciente chega e ele requer de nós uma solução, não só estética, mas ele procura a saúde. E o mais importante para nós é restabelecer a saúde, para que esse resultado promova um sorriso seguro, né, e saudável. Não existe interesse hoje ao nível da saúde odontológica, eu espero que a gente não tenha esse interesse de somente maquiar, né? Maqueia e deixa, né? Não, vamos promover a saúde e assim devolver a satisfação, o equilíbrio emocional, a segurança do sorriso esperado. Então, para que a gente alcance esse equilíbrio, é necessário a gente mais do que nunca, procurar se suportar nesses pilares, nessas especialidades que estamos tratando nessa noite, porque assim a gente vai conseguir exatamente adquirir bons hábitos, adquirir atitudes e desenvolver atitudes que possam promover a saúde não só individual, né, nossa, mas também de uma forma familiar. Eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar nessa noite, trazendo essa informação, esse recado, e para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada pela atenção. Márcia, obrigada por essa construção coletiva, obrigada por esse aprendizado, obrigada por compartilhar essa experiência fantástica, né? A
a beleza da sua fala, né, vem numa potência da valorização do sujeito, na valorização da vida, protagonismo do sujeito no processo do cuidado, que são valores institucionais, né, são os valores do SESC, é de uma força, é de uma grandiosidade muito grande. Uma vez que o Programa Saúde foi o primeiro, né, o primeiro fazer do SESC, quando ele foi fundado lá no Rio de Janeiro, no primeiro momento, foi o primeiro fazer, acolhendo a mulher, a infância e o combate à tuberculose. E nós podemos visualizar, né, acompanhar esse cuidado, essa valorização do sujeito, essa valorização da vida, por meio das nossas unidades móveis odontológicas, que percorre a Bahia inteira, né, as unidades móveis também do SESC Saúde da Mulher, e nas nossas unidades de atendimento odontológico na capital e no interior da Bahia. Então, Márcia, eu agradeço o seu compartilhar e gostaria de fazer 2 perguntas para você nessa noite tão importante que é o nosso webinar 74 anos com saúde. Márcia, você que atua, né, como odontopediatra há muitos anos, como pode nos explicar o impacto do desequilíbrio psicológico dos pais ou responsáveis da criança ou adolescente sobre a saúde bucal desses pacientes? Bem oportuna a sua pergunta para essa noite mesmo, porque está se tratando de uma família onde os cuidadores são pais ou responsáveis, né, dessa criança, eles estão acometidos por um problema psicológico, né, uma deficiência mental, talvez, né, um problema, um estresse, talvez, né. Então, como eu disse anteriormente na minha fala, toda pessoa que está acometida por algum comprometimento psicológico, ela tende a ter um autocuidado deficiente, reduzido. Então, como um cuidador vai cuidar de uma criança? Qual exemplo esse cuidador vai dar, incentivo, estímulo para essa criança do autocuidado, a sua higiene pessoal, higiene bucal? Ele não vai dar esse exemplo. Não só não vai dar esse exemplo, mas também ele não vai supervisionar, ele não vai determinar, não vai ditar regras de higiene, ele não vai contribuir para o estabelecimento do padrão da higiene de forma familiar, né? Então, o impacto é muito forte. Eu tenho aqui um caso clínico que eu vou compartilhar nessa noite. Eu atendi, minha paciente ainda, mas vou ser ética, não vou citar o nome, mas essa menina começou a tratar comigo por volta dos 8 anos de idade, e um quadro de acometimento de doença bucal muito severo, e a gente pede luz do alto para poder abordar e levar resultado para aquela criança, porque o que a tia trazia, porque é a tia que conduzia essa menina por várias vezes ao consultório, ela sempre dizia, ela não dorme à noite, e a cada vez que vinha, eu dava um tempo, vamos dar mais um tempo, vamos colocar em prática isso que eu tenho orientado para a gente ver se vamos ter melhora. Fazia alguns tratamentos e tal, fechava as cavidades, removia alguns dentes e daqui a pouco a criança voltava novamente com um quadro ainda mais grave, sempre acompanhado por essa tia. E eu gosto sempre de conhecer a família, e eu dizia, eu quero conhecer a mãe, ela não vive com a mãe? Traga a mãe, mas a mãe dela não pode. Até que um certo dia, essa mãe, depois de tanto eu insistir em conhecer essa mãe chegou ao atendimento trazendo essa filha. Mas, na verdade, não era a mãe que conduzia a criança, era a criança que conduzia a filha. O estado de comprometimento da mãe, a sedação, né? A mãe é uma pessoa que tem um quadro depressivo tão severo que né, ela ficava um pouco dopada, né? Um pouco sem esse estímulo natural nosso, né? De reação. Então, essa mãe trouxe, e a partir daquele momento que eu vi aquele quadro à minha frente, eu falei, bom, eu não sei nada. Eu preciso voltar, dar um passo atrás. Eu me emociono sempre que falo. Eu preciso descer um degrau na escada para ajudar essa criança. Por quê? Porque a mãe revelou para mim que até mesmo o medicamento
muito dela era oferecido por aquela criança de 9 anos de idade. Então, gente, eu poderia encerrar essa noite falando de festa, de sucesso, né? Mas eu estou encerrando essa noite com esse caso clínico, né, a minha fala, para despertar, para dizer a vocês que é possível a gente resgatar, trazer de volta, fazer esse rapport, né, trazer o paciente, acolher, ampliar o olhar, é muito melhor você acolher do que você só cobrar resultados. É necessário você considerar os fatores, como eu disse, os fatores comportamentais. Como é que vive essa criança? Com quem ela vive? Essa criança tem algum supervisor, algum adulto que a supervisiona, ou ela que supervisiona a casa? Ou ela que traz a mãe, que conduz a mãe? Então, quando você conhece a realidade do outro, você passa a ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de paciência, um pouco mais de amor próprio, né? Um amor ao próximo, para que a gente possa alcançar um resultado mais efetivo, né? Que é esse alcance da saúde mental, da saúde emocional, do bem-estar de forma geral. Enfim, vamos lá. Márcia, é de uma beleza imensa quando você fala a importância da desconstrução para poder construir, da importância da escuta ampliada, né? Da escuta ampliada, do olhar plural para esse sujeito, principalmente quando é importante colocá-lo no lugar de protagonista no seu processo do cuidado. É incrível a sua experiência. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Você, como representante da equipe de saúde bucal do SESC Bahia, como avalia os benefícios que a clientela tem recebido pela prática da odontologia em busca da excelência na promoção da saúde bucal? Bom, a odontologia que eu represento, graças a Deus, né, com todo respeito aos meus colegas, também tem pessoas muito competentes que poderiam estar aqui nessa noite, mas eu vou falar um pouquinho por eles. E tem sido uma jornada, como o filme, né, que vocês assistiram agora mesmo. Nós estamos caminhando, né? A proposta nossa de atuação, a nossa capacitação que tem sido oferecida para nós, a empresa tem nos capacitado para nós podermos caminhar, sim, mas pisar em terrenos mais firmes, seguros, que a gente possa visualizar um pouco mais no futuro essa promoção de saúde tão esperada, que um dia a gente possa, após trabalhos realizados, né, de levantamentos epidemiológicos registrados, podermos apresentar aqui no webinar os nossos resultados a partir deste dia de hoje, né? Então, assim, a clientela tem sido muito assistida, com muita responsabilidade. Nós temos na clínica, pelo menos na unidade que eu trabalho, e nas outras também, que a gente ouve falar, né? Eu não as visito, mas eu sei que existe um cuidado, uma responsabilidade muito grande a respeito do cumprimento das atuais normas de biossegurança, que confere realmente essa redução dessa infecção, né, cruzada que poderá ocorrer nesses tempos de pandemia, mas nós estamos nos preparando para o futuro também, né? A pandemia vai passar, mas nós também estamos aproveitando para reestruturarmos, né, nos reorientarmos, nos capacitarmos para alcançar o melhor que nossos beneficiários e esse público maravilhoso merece. Márcia, muito obrigada pelo compartilhar, pela troca de experiência. Obrigado por participar do nosso webinar 74 anos SESC com Saúde. Muito obrigada. Continuando com a nossa programação, eu convido agora a nossa bibliotecária Edith Piedade, representante do programa Cultura, apresentando os benefícios da leitura para a saúde. Seja muito bem-vinda, Edith. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, dizer que eu estou encantada com a fala das minhas colegas, né, que me antecederam. Trouxeram elementos importantes, né, para a gente analisar os nossos hábitos e as estratégias que nós estamos utilizando, né, para a gente cuidar da saúde e afastar as doenças, né? Dizer que eu estou feliz em estar aqui com vocês, comemorando os 74 anos do SESC, né, e trazendo um pouquinho
dessa temática, os benefícios da leitura para a saúde, que eu considero importantíssimo, não só para esse momento que estamos vivendo hoje, né, momento tenso de pandemia. Alguns especialistas já dizem que nós estamos vivendo a era dos excessos, né, onde tudo é superlativo. São centenas de canais de TV, a gente tem dezenas de perfis nas redes sociais, são inúmeros cursos, vários convites, enfim, uma infinidade de coisas, né, disponíveis. E na nossa sociedade ainda existe o glamour das pessoas multitarefa, daquelas que querem ser e estar, né, em todos os locais, a todo momento. Ocorre que o corpo ele vai dando sinais, né? Às vezes a gente não percebe de imediato, mas já tem aumentado muito o número de pessoas com sintomas da ansiedade, com irritabilidade, problemas com sono, por exemplo, né? Tem uma frase de Guimarães Rosa que ele diz assim, que a vida também precisa ser lida. E a gente precisa estar atentos aos sinais que o nosso corpo vem dando, né? E nesse sentido, para quem pensa, né, que a literatura ela é instrumento, né, ela possibilita, aumenta o nosso vocabulário, ela nos dá entretenimento e conhecimento, eu acrescento aqui que estudos psicocognitivos já detectam, né, que a leitura, o ato da leitura, altera o nosso estado psicofísico. Ou seja, literalmente, a literatura nos transforma, né? Tem um escritor chamado Itamar Vieira Júnior, em uma das suas entrevistas, ele disse o seguinte, que quando a gente lê, é como se a gente estivesse fazendo um contrato entre o escritor e os personagens, de que por algum momento a gente vai trocar de vida, né? Então, por algum momento a gente vai viver aquela história, né? Viver aqueles personagens, ali a gente vai se emocionar, a gente vai rir, a gente vai chorar, né? E a gente vai também criar conexões. A gente cria conexões, estabelece conexões com os nossos sonhos, né? com o nosso bem-estar, com a criança que tem dentro de nós, né? E aí a gente vai despertando sentimentos e afetos. Definitivamente, a gente não sai dessa viagem da mesma forma que entrou. Né? Eu não sei se vocês já se observaram no ato da leitura, mas quando a gente faz realmente esse mergulho, em algum momento, né, aliás, em vários momentos, a gente faz esse movimento de levantar a cabeça. Esse movimento é mágico, porque é ali, né, que a gente vai refletir, que a gente vai analisar, que a gente vai inferir, que a gente vai argumentar, que a gente vai discordar também, por que não? Né? E ali dentro de nós está acontecendo a transformação, né? Nós estamos nos transformando, né? E com isso nós vamos nos tornando seres humanos melhores, né? A literatura ela nos deixa mais sensíveis às questões do mundo, né? Tem uma amiga que tem um amigo que é médico, que ele trabalha em hospital, naquele ambiente estressante de UTI. E ele conta que na cabeceira da cama dele já tem alguns gibis, né? Então, ele precisa fazer essa leitura antes de dormir, né? É uma leitura prazerosa que ele faz. E ali é como se ele estivesse sendo teletransportado para um lugar que o desestressa. E aí ele consegue dormir. Né? Tem uma outra história também que eu queria contar para vocês de uma senhorinha, que ela gosta de ler poesias. E aí ela lê as poesias e aquelas poesias que ela gosta mais, ela transcreve. Mas ela transcreve a partir da historicidade dela, das vivências dela. Né? Fazendo isso, é como se ela estivesse rememorando, como se ela estivesse revivendo as próprias histórias. E, consequentemente, afastando os problemas com Alzheimer, por exemplo. Né? Eu mesma já participei de um clube de leitores como ouvinte, e uma das participantes, ela deu um depoimento que, em um determinado momento da leitura, ela sentiu vontade de entrar no livro, né,
para alterar um pouquinho aquela cena, aquela situação, né? Quando ela diz isso, ela está praticando a empatia. Praticar a empatia também é se autorreconhecer, se autoafirmar, se autoidentificar, né? Veja o que a literatura vai fazendo com a gente. Tem estudos, né, que dizem que as crianças que convivem com os pais, né, que na sua linguagem oral insere elementos da ficção, do imaginário, por exemplo, essas crianças, comprovadamente, elas crescem mais criativas, elas crescem com um desenvolvimento lógico mais bem desenvolvido, né, com raciocínio lógico mais bem desenvolvido, né? Isso são estudos comprovados. E fazendo isso tudo, vejam que é como se a gente estivesse fazendo uma massagem, um exercício na mente, né? Nutrindo de coisas boas, né? Auxiliando a produção de substâncias que afastam as doenças, né? E aí, a minha sugestão é que as pessoas, em vez de buscar o hábito, que busquem criar um vínculo prazeroso com a leitura, né? Para isso, buscar aventuras experienciais, né? Realmente fazer esse mergulho, né? Que você possa entrar mesmo na história, fazer esse contrato de que por algum momento você vai realmente trocar de vida, né? E viver aquela história. A partir disso, né, que as pessoas busquem também experiências, a prática da conversação. Né? Nada mais enriquecedor do que você poder contar as suas experiências leitoras, falar do que você sentiu, né? E ouvir também. É muito enriquecedor essas trocas, né, do que você sentiu com a leitura. Para isso, tem surgido vários clubes de leitores, né? O próprio SESC já tem 2 clubes de leitores ativos, que é o Clube SESC de Leitores do SESC Nazaré e o Clube SESC de Leitores do Bibliosesc. Né? As pessoas se reúnem uma vez por mês, virtualmente, para fazer essas trocas e compartilhar, né, seus sentimentos. Tem sido muito enriquecedor. E aproveito para divulgar que o SESC Santo Antônio de Jesus e o SESC Feira de Santana também vão lançar os seus clubes de leitores, né? Quem tiver interesse, acompanhe a gente nas redes sociais, vai ser divulgado por lá. Queria dizer para vocês também que o SESC tem uma rede de bibliotecas em todo o país, são mais de 360 unidades. Aqui na Bahia nós temos várias unidades também com biblioteca, né? A gente tem atualizado e diversificado os nossos acervos para atender o público dos mais variados perfis, né? E nós estamos nos organizando para incluir ainda mais afetividades nos nossos espaços, para, assim que for possível, né, a gente retornar às nossas atividades. Fica o convite, né, para vocês conhecerem as nossas bibliotecas. Eu encerro a minha fala trazendo uma frase de Eduardo Galeano. Ele diz o seguinte, que os cientistas dizem que nós somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que nós somos feitos de histórias. Obrigada. Edith, obrigada por essa construção coletiva, obrigada por participar do nosso webinar 74 anos do SESC com Saúde. Você traz uma fala de um lugar lindo, cheio de potência, com muito significado, e quando você traz essa experiência, né, do amigo que é médico, que precisa se desconectar, né, daquele ambiente laborativo pesado, carregado, com fazeres complexos, me toca em um lugar muito sensível, e aí eu acolho a sua fala, acolhi esse momento com um poema lindo e cheio de significados que eu trago sempre comigo, quando eu preciso me desconectar também, que é eu não vou falar o poema todo, mas eu vou trazer um pedacinho desse poema, que é o poema de Manuel Barros, do livro Retrato do Artista Quando Coisa, que no final ele fala assim: perdoai, mas eu preciso ser outros, eu penso renovar o homem usando borboletas. E incrível a sua fala, e a gente
tem conhecimento, já tínhamos o conhecimento e agora temos a certeza, né, dos benefícios que a leitura proporciona para a nossa saúde. Isso foi incrível, muito obrigada por participar desse momento. E o programa Cultura, ele possibilita, né, a construção do vínculo com a leitura e essas aventuras experienciais que você trouxe tão bem, por meio das nossas unidades móveis, né, o Bibliosesc, por meio da biblioteca do Sesc, né, que contém espaços de convivência, espaços de leitura com acervo plural, sempre atualizado, disposto, né, para nós realizarmos consultas e empréstimos. Os nossos teatros também com programação, sempre com programações culturais, sempre de forma a valorizar os artistas e a cultura popular do nosso estado. Eu agradeço, Edith, a sua participação, incrível a sua fala, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Uma não, na verdade, eu gostaria de fazer duas perguntas. Sabendo que a literatura é importante para o bem-estar e, consequentemente, para a saúde, como podemos, né, Edith, como podemos fazer para começar a praticar o hábito da leitura? Uma excelente pergunta. O hábito da leitura, ele não é natural, né? É igual a falar e a andar. A gente precisa de estímulos, né? Mas eu penso que, a princípio, descobrir qual é o seu gosto literário, né? De repente é um conto, é um romance, é um gibi, né? A gente precisa buscar nas nossas memórias afetivas aquilo, né, o gosto literário que te aproxima mais. E aí começar, né? E fazer esse mergulho, né? Porque mais do que criar um hábito, a gente precisa criar um vínculo prazeroso com a leitura, né? Então a gente precisa realmente fazer esse mergulho, né? Fazer esse contrato, trocar de vida por um momento, né? Viver aqueles personagens, né? De repente, ser o mocinho, ser o vilão, enfim, viver aquela história. Porque só assim a gente vai criar um vínculo, né? Um vínculo é uma relação íntima que a gente tem com a leitura, e aí a gente deixa de ser só um hábito e passa a ser essa relação prazerosa, ter essa relação prazerosa com a leitura. E qual livro você indicaria para quem quer começar a se aventurar na leitura, nesse universo tão fantástico? Olha só, indicar um livro é a mesma coisa que receitar um medicamento. A gente precisa conhecer a pessoa, saber qual é o seu gosto literário, né? Os profissionais de biblioteca, eles são capacitados para fazer essa entrevista, essa conversa, e aí indicar de forma mais exitosa. Mas eu acabei de ler um livro agora, né? O Torto Arado, de Itamar Franco, está bem fresquinho aqui na minha memória. É um livro que tem uma narrativa muito fluida, né? Que você pode fazer várias conexões ali, traz várias discussões. E foi um livro que ganhou o Prêmio Leia em Portugal. Já nasceu com cara de clássico, então eu super indico. Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Edith, obrigada pelo compartilhar, obrigada por essa construção coletiva, essa experiência rica, obrigada pelas dicas, obrigada por participar do nosso webinar 74 anos do Sesc com Saúde. Obrigada, Edith. Seguindo com a nossa programação, eu agora convido o Wallace Duarte, educador físico, representando o programa Lazer. O Wallace vai apresentar para a gente os benefícios de atividades que promovam relaxamento e bem-estar. Boa noite, Wallace. Seja bem-vindo ao nosso webinar 74 anos do Sesc com Saúde. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que nos escutam. Agradeço mais uma vez a presença de todos. E a gente vai fazer um bate-papo hoje com benefícios de atividades que promovem relaxamento e bem-estar. A maioria das pessoas que iniciam o treinamento físico e relatam, né, esse bem-estar, eles relatam da questão de estar mais disposto para o dia, de ter mais concentração em algo que ele está fazendo no trabalho, de ter uma boa noite de sono. Isso se dá pela produção da serotonina e a endorfina através do exercício físico. Exercício físico de baixa a moderada intensidade para idosos e de baixa a alta intensidade para jovens e adultos.
Essa endorfina é produzida pelo cérebro, pela hipófise cerebral, é conhecida como um analgésico natural. A serotonina, que é liberada pelo triptofano, o aminoácido triptofano, ele é conhecido popularmente como conhecido como hormônio da felicidade. Imagine, esses dois hormônios, eles regulam o sono, melhoram o estado de humor, regulam o estresse, controlam a ansiedade e reduz a lesão. Tem coisa melhor? Só a gente pensar na prática de exercício físico, fazendo com que vocês tenham todo esse bem-estar. Então, para esse assunto, assim, para toda essa conversa da gente se tornar mais palpável, eu vou citar dois casos que nós escutamos lá no SESC aqui da BAN, onde eu sou professor do desenvolvimento físico esportivo, e a gente vem acompanhando. E o primeiro relato seria de uma mulher de 53 anos de idade. Ela, pela questão da pandemia, ela relatou para a gente que se isolou dos seus familiares, se isolou dos seus amigos. Não é uma pessoa, né, por ser idosa, que tem facilidade de estar se comunicando pelo meio, por celular, por zap, por internet, e adquiriu depressão. Essa depressão fez com que ela ficasse ainda mais sem comunicar com outras pessoas. Então, esse retorno do SESC aqui da BAN, fazendo as aulas, né, de ginástica e de musculação lá com a gente, ela faz uma fala muito forte. Ela fala que bom que está se sentindo viva. Uma frase que ela entende que aquele momento ali ela consegue estar entre os seus, conseguir dialogar, se socializar, por mais que com máscara, por mais que com distanciamento, ela está ali naquele meio, ela está sendo incluída, ela está acordando cedo para praticar atividade física. Olha o exercício físico, melhorando a saúde mental desse indivíduo. Olha o exercício físico fazendo com que alguma fala aqui, desculpa, com que essa pessoa ela interaja com outros para poder melhorar esse bem-estar dela. O meu segundo relato seria de um jovem que ele tem uma doença degenerativa e essa doença degenerativa, ele compromete os membros superiores e inferiores dele. É hereditária e tem que estar fazendo exercício físico para poder retardar um pouquinho, né, esse comprometimento que essa doença causa. E ele relatou que, né, fazendo musculação e pilates, ele conseguiu fazer coisas do cotidiano dele, fazer coisas, andar sobre uma escada, sentar e levantar. E ele fala assim, gente, consegui subir a escada da musculação para chegar ao exercício de musculação sem precisar de auxílio de ninguém. Logo eu, que há pouco tempo estava pensando em comprar uma cadeira de roda. Então, olha o exercício físico agora, né? Já aumentando a autoestima desse indivíduo e fazendo com que ele tivesse melhoras fisiológicas de reabilitação para poder conseguir ter coisas diárias que para a gente pode ser uma coisa tão normal, mas para ele é de grande importância, que são coisas do cotidiano. Então, para a gente pensar em relação ao que nós ofertamos lá no SESC, né? Em 2020, atendemos 2.394 pessoas, sendo que dessas 2.394 pessoas, 93,26% são de público preferencial. Público esse que é de trabalhadores do comércio e seus dependentes. O SESC se importa, sim, com a atividade física na vida dessa nossa clientela e vai além dos cuidados com o corpo físico, nós nos preocupamos também com a saúde mental e a qualidade de vida desse indivíduo. A gente vai agora para a questão da importância da escolha desses exercícios físicos, que é de total importância. No SESC aqui da BAN, nós temos um setor que é de avaliação. Nesse setor, você faz a avaliação pré-participação e uma avaliação diagnóstica, que você entende como é que funciona o corpo dessa pessoa, se ela está com baixa massa muscular, em relação à resistência. E o bate-papo que ele vai ter com o professor, ele vai estar entendendo como é que funciona esses déficits dele, para o professor estar direcionando ele a um tipo de exercício físico
que seja de uma escolha né, que ambos concordem e que ele consiga seja mais assíduo, que tenha mais continuidade a esse tipo de exercício. Aí a gente vai entendendo que o professor não pode olhar para ele só com a questão da parte fisiológica, da parte motora, entender que vamos reabilitar porque teve um déficit aqui em relação à perda de circunferência de massa muscular. Não, ele vai pensar num todo e entender que aquele indivíduo, para dar continuidade no treino, para fazer com que algo seja sistemático, que ele consiga dar presença e ter resultados de bem-estar, de qualidade de vida, ele precisa de um exercício que ele se adeque, que seja importante para ele estar fazendo, tanto para ter essas valências físicas, é claro, mas tanto sim para o bem-estar. Lembrando, em relação ao exercício físico, pratique. Então, nós temos lá o SESC aqui da Banpro, que lhe oferta uma gama gigantesca, um leque gigantesco de atividades, como hidroginástica, natação, pilates, artes marciais, musculação. Em relação à questão, professor, eu não gosto de fazer atividade, não tenho tempo de chegar e fazer musculação. Ótimo. Nesse novo momento, né, da pandemia, o SESC criou um projeto Idoso na Rede e Movimente-se. Esses dois projetos são de forma online, ao vivo, vocês podem estar fazendo nesse momento com os professores. E se vocês não tiverem um tempo exato de fazer ao vivo com os professores, isso fica gravado, registrado, que você pode fazer a qualquer momento, a qualquer hora. Professor, não gosto de fazer atividade assim, online. O que é que eu posso fazer de diferente? A gente pode fazer algo externo. A gente pode andar, a gente pode caminhar, nós podemos correr, andar de bicicleta. Tenta criar um exercício físico que você se sinta confortável, se sinta preenchido, para fazer com que esse exercício físico perdure por tempo e você consiga ter todos os benefícios que uma atividade física propõe. E seja assim, sabendo que exercício físico, a prática de exercício físico, você tem que estar sempre ativo. Então, realize ela com o maior prazer do mundo para dar continuidade a esse tipo de bem-estar. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Fico aberto aí as perguntas e até a próxima. Wallace, obrigada pelo compartilhar, obrigada pelo aprendizado, obrigada por participar do nosso webinar 74 anos do SESC com Saúde. As realizações do programa Lazer é uma potência muito grande, né, para o nosso regional, uma vez que valorizamos os espaços públicos de lazer quando apresentamos, por exemplo, o nosso circuito de corridas, que está presente em toda a Bahia, né? As nossas academias proporcionando sempre o cuidado e a atenção para com a saúde e o bem-estar de todos. Lembrando que a gente está atendendo conforme as normativas sanitárias exigidas para o funcionamento. As realizações recreativas compostas por uma diversidade cultural, onde o sujeito é convocado a todo instante para construir, compartilhar, aprender e se divertir junto à família. Acolhemos também o trabalhador do comércio e seus dependentes nos nossos hotéis, no SESC Piatã e no SESC Itaparica. Então, o programa Lazer é uma potência para o regional, a atividade física é fundamental, né, para o bem-estar social e físico e psicossocial, enfim, psicossocial do sujeito. Eu agradeço, Wallace, a sua participação e gostaria de fazer 2 perguntas para você. Para aquelas pessoas, Wallace, que realizam 3 ou mais atividades, mas não percebe essa sensação de bem-estar no pós-treino e percebe um certo cansaço, por que isso ocorre? É possível? Sim, sim. O exercício assim, de alta intensidade, principalmente atletas que fazem esse tipo de treino, eles relatam que às vezes chegam em casa com tanto cansaço físico que não conseguem nem descansar, nem dormir, pelo fato de irritação neural, irritação dos neurônios. Então, a questão você tem que ter uma balança entre a intensidade e o volume, entender, né, para não dar um overtraining, um excesso de treino, e aí a questão, procura um educador físico para poder estar sabendo a intensidade que você faz cardiovascular, a intensidade que você faz no aeróbio, anaeróbio, para fazer com que ele tenha uma correlação para você não ter tanto estresse. Você não é atleta, quer saúde e qualidade de vida, quer sentir bem quando chegar em casa, então
adequa aí o equilíbrio entre a intensidade e volume para conseguir sentir esses benefícios. Ok. Wallace, para quem considera que não tem aptidão, física, né, para a realização de atividade, não gosta de treinar, não gosta de praticar atividade física, como é que devemos orientar essa pessoa? Até toquei um assunto em relação a esse bate-papo com o professor para orientar um pouquinho esse aluno, mas nem sempre isso é tão assim assertivo para esse professor. Mas é interessante que o aluno consiga tentar descobrir essa forma que te leva prazer de fazer esse exercício físico. Eu sei que às vezes é uma forma, vai ser aos poucos, ele vai tentar um esporte, vai tentar um meio líquido, vai tentar um meio social, um exercício individual, um exercício coletivo, para ele tentar se achar, fazer com que aquele tipo de exercício físico dê prazer a ele e faça com que, com o passar do tempo, com o passar da prática, isso entre na corrente sanguínea dele e faça parte da genética dele. Ok, Wallace, obrigada pela sua participação no nosso webinar 74 anos do SESC com Saúde. Obrigada por compartilhar as experiências, obrigada pelo aprendizado. Boa noite, Wallace. Obrigada. E seguindo com a nossa programação, mas já com o coraçãozinho apertado, porque é o nosso último momento aqui no nosso webinar, eu convido agora a pedagoga Érica Oliveira, né, representando o programa Assistência. Érica vai apresentar o impacto da inclusão produtiva na qualidade de vida e saúde mental. Boa noite, Érica, seja bem-vinda ao nosso webinar 74 anos do SESC com Saúde. Boa noite, gente, tudo bem? Gratidão e satisfação pelo convite. Muito feliz por estar nesse momento, né, comemorando esses 74 anos, com essa troca, não só de informação, mas de experiência com essa equipe maravilhosa que está aí. E eu inicio minha fala trazendo um pouco, né, sobre o trabalho que o Centro de Formação Artesanal desenvolve, né, através dos cursos de desenvolvimento e comunidade. Nós atuamos em diversos bairros de Salvador, então a gente está de ponta a ponta, desde Tubarão e Paripe até Itapuã, da região do centro de Salvador até Cajazeiras, Fazenda Grande, e essa parceria, né, esses cursos acontecem através de parcerias desde 1996, com instituições religiosas, né, religiosas de cunho evangélico, igrejas católicas, centros espíritas, terreiros de candomblé. A gente atua também junto com a associação de moradores, centro comunitário, centro culturais, ONGs, inclusive algumas dessas ONGs atuam, né, direcionadas a pessoas com deficiência, que a gente tem como exemplo o projeto FAMA, que é um projeto muito lindo, direcionado para pessoas autistas, tem a ESOS, que o foco é para surdos, a PABB, que abrange várias deficiências, deficiência física, deficiência mental. Então, são cursos que levam, né, e promovem a inclusão também para todos os indivíduos, todas as pessoas que queiram participar. E eles proporcionam saberes para além do desenvolvimento apenas de técnicas, né? A gente traz novos conhecimentos através de habilidades manuais que podem estar promovendo a qualificação profissional. Nós buscamos também o incentivo, né? Influenciamos no incentivo ao empreendedorismo, o respeito à diversidade, a melhoria da autoestima, a construção, o favorecimento, né? E o fortalecimento da construção de identidade, uma independência desse indivíduo, e de forma que ele se inclua nesse ambiente, promovendo não só a qualificação profissional, mas a sua valorização enquanto cidadão, enquanto inclusão, e de forma que possa incluir também ele nesses processos sociais, né, em contato com outras pessoas. E através desses cursos, né, a gente agrupa várias modalidades com cursos nas áreas de costura, habilidades manuais, apresentação pessoal, culinária e habilidades e artes visuais. E para além desse empenho, né,
desenvolvimento de uma habilidade, de promoção de renda e bem-estar, a gente busca também a valorização do artesanato, né? Não só nas comunidades, mas na nossa unidade também no CFA, através do incentivo dos artesanatos mais tradicionais, como a renda de bilro, a tecelagem, o trabalho com a cerâmica, né, através da cerâmica escultórica, cerâmica em torno, para que esses fazeres, né, que são práticas milenares, não se percam e sejam passados para outras gerações, né, fomentando, assim, como é que eu posso dizer? Fomentando esse conhecimento para mais pessoas, né? E como a gente já vem observando há um tempo, e até a própria medicina vem trazendo, o quanto esses trabalhos são excelentes para o cérebro, né? Porque esse desenvolvimento, ele acaba contribuindo, né, não só para diversos aspectos intelectuais, como atenção, foco, criatividade, né? Promovem também o bem-estar através de relaxamento, afastando assim o estresse, a depressão, né? E faz com que esse indivíduo também melhore a sua autoestima, porque quando ele aprende algo, ele se sente capaz, né? Isso mexe muito também com essa forma de olhar o mundo de outra forma através daquilo que você aprendeu. E a gente percebe esses resultados através dos números de inscrições, né? O quanto as pessoas têm buscado cada vez mais esses cursos. Em 2020, a gente, mesmo interrompido pela pandemia por conta do coronavírus, nós alcançamos um número de 7.000 pessoas inscritas no primeiro semestre. No ano passado, em 2019, a gente chegou a 18.900 inscritos nos 2 semestres, né? Tanto no primeiro quanto no segundo. E observamos e percebemos o quanto esse número ele é influenciado não só pela a economia atual do país, quanto o aumento também do desemprego, né, nos últimos anos. E essa procura, principalmente relacionada a esse status, a procura por pessoas do sexo masculino. Antes a gente tinha esse preconceito de que artesanato é coisa de mulher, que esses tipos de trabalho só a mulher que faz. Não, muitos homens têm buscado, principalmente nas áreas de culinária, de corte e costura. A gente tem pessoas do sexo masculino em todas as atividades, mas eu trago essas porque são as mais procuradas, né? Então, a gente nota o quanto esse fazer e esse saber fazer influenciam diretamente na autoestima desse indivíduo, de trazer essa responsabilidade de contribuir não só financeiramente para a renda familiar, mesmo não estando inserido no mercado de trabalho, no mercado formal de trabalho, ele pode estar, através daquilo que ele aprendeu, ele vender, ele trazer essa renda para dentro de casa, né? Ele vai ser incluído nessa responsabilidade. Então, isso ajuda muito, não só na segurança também, mas traz o indivíduo, enquanto na sua identidade social, daquele núcleo familiar, daquela comunidade que ele vive, trazendo segurança, autonomia e o protagonismo também da sua própria história, né, direcionando através daquilo que você faz e do que você pode contribuir enquanto cidadão também. E eu aproveito e trago também essa proposta, né, das influências desse trabalho manual na vida do indivíduo, essa influência produtiva nesse bem-estar, nessa saúde mental, através do artesanato, porque ele promove uma mente mais ativa, né, uma mente mais saudável. É a arte em seu fazer como uma terapia. Mas vale ressaltar também que a arte-terapia, ela é um processo terapêutico que compreende um campo teórico e metodológico da medicina, né? E ela é trabalhada através de análises clínicas com profissionais especializados na área. Contudo, o que nós fazemos é um desenvolvimento, né, de um ensino-aprendizado em sala de aula, né, ensino-aprendizagem, né, a palavra correta. É essa troca de conhecimento e esse desenvolvimento através do convívio, né, do saber trabalhar em equipe, o aprimoramento de habilidades que nem a própria pessoa sabia que seria capaz, né, acaba entrando no curso e se descobre num desafio de algo que parecia ser muito difícil e você conquista aquilo, né, a socialização, a interação entre as pessoas.
é o que fazem os cursos serem o que eles são, né? Identificar, mas é importante que a gente perceba, né, enquanto aproveitando esse cunho da arte, do fazer quanto um processo terapêutico, que a gente identifique, né, assim como já foi trazido pelos meus colegas, né, não só enquanto atividade física, uma leitura, uma alimentação, uma boa alimentação, que a gente busque, que a gente identifique quando a gente não está bem, que a gente possa procurar algo que agregue prazer, produtividade, que melhore, né, o nosso bem-estar. E quando isso, quando você começa a desenvolver uma atividade, outras atividades, e percebe que não resolve o problema, é importante se buscar ajuda médica, é importante buscar um especialista na área, né, não deixar para depois, né, e isso faz muito parte do processo de autoconhecimento, isso é muito importante. Então, não só através dos números que eu trouxe, a gente percebe a valorização do nosso trabalho através de depoimentos dos nossos instrutores, de líderes comunitários, representantes institucionais e dos próprios alunos. O quanto coisas pequenas para muitas pessoas promovem uma satisfação muito grande de estar vivo, de estar presente nessa comunidade. Desde a contribuição para a compra de algo que faltou dentro de casa, ou a reforma de um cômodo, né? E esse indivíduo se percebe enquanto atuante nessa comunidade, enquanto útil, né? Essa é a palavra correta, você se sentir útil nesse espaço. Então, conhecer essas histórias, né, faz a gente ter certeza de que o trabalho que a gente desenvolve, ele é muito gratificante. E eu aproveito e trago, assim, a gente acaba ouvindo, né, vários casos, assim, de sucesso, que poderia passar a noite aqui contando para vocês, mas eu trago um especial que eu acho muito interessante de uma aluna que ela fez a cirurgia, né, para retirada de um tumor no pé, e ela foi afastada por um tempo pelo INSS. E quando ela retorna para o seu trabalho, ela é demitida. E ela entra no processo, né, depressivo, de isolamento, chega a pensar em suicídio, né, e passa a sentir muitas dores por causa da fibromialgia que ela tinha e que ainda não tinha sido identificada. Posteriormente, que ela vai entender o que está acontecendo com ela. Então, a amiga observa a situação que ela está e convida ela para fazer o curso no CFA e se dispõe a pagar até o próprio transporte dela. E ela passa a gerar renda, ela passa a se manter com o artesanato que ela aprendeu, né? E ela traz para a gente que, para além dessa renda que ela tem recebido através do artesanato, o processo terapêutico de melhora dela enquanto cidadã, né? De autoestima, de se reconhecer enquanto pessoa, de voltar a viver de forma satisfatória. E mesmo sentindo muita dor, ela não deixava de frequentar as aulas, e até os próprios médicos que acompanhavam ela trazia isso para que ela não deixasse de frequentar os cursos. Então, esses relatos, eles trazem uma satisfação muito grande, né, de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com a equipe. Hoje a gente atua com quase 80 instrutores, 74, se eu não me engano, uma equipe pedagógica com supervisoras, né, todas pedagogas, buscando se qualificar e promover o bem-estar dessas pessoas e desse espaço, não só no processo de aprendizado, não só no processo de empreendedorismo, de geração de renda, mas também como um lugar de acolhimento, um lugar de afetividade, onde as pessoas possam respeitar a diversidade entre as pessoas, entre elas, né, e se reconheçam nesse espaço. E é isso, né? Finalizando aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar trazendo um pouco desse conhecimento, dessas experiências que a gente tem vivenciado, né? Agradecendo a equipe também do SESC CFA, desde a gerência, a equipe o corpo técnico administrativo que fica na unidade, e os instrutores que estão aí na frente, né? Na linha de frente desse trabalho, e se tornando inspiração para outras pessoas. E é muito gratificante quando a gente conhece, contrata um instrutor que foi aluno, né, e que se vê representado naquele espaço. Muito grata pela oportunidade. Obrigada, Cíntia. Assim. Érica, obrigada por participar dessa construção coletiva, obrigada por compartilhar experiências,
Obrigada por participar do nosso webinar 74 anos do SESC com Saúde. As ações do programa Assistência é encantadora a partir do momento que ela rompe as ações intramuros e vai ao encontro com o sujeito na comunidade, acolhendo as questões sociais e possibilitando ações e fazer que buscam movimentar a economia daquela família, de forma a complementar a renda, apresentar novas possibilidades para o fazer, este saber fazer que você trouxe tão bem, Érica, uma nova profissão, enfim, possibilitar uma transformação social naquela comunidade junto aos sujeitos. Isso é de uma grandiosidade, de uma força que traduz a importância do SESC para todos nós, para toda a sociedade. Muito obrigada, Érica, por sua fala incrível. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Qual o perfil do público, né, que participa do CFA, do Centro de Formação Artesanal do SESC, né, que vocês atendem nessas comunidades? Cíntia, é um público assim, muito diversificado, né? Além do foco de atender os comerciários, prestadores de serviço do comércio, bens e turismo, né? E seus dependentes, a gente também leva para a população de baixa renda, como você mesmo trouxe, fora dos muros das unidades, através do programa de comprometimento e gratuidade, em parceria com essas instituições locais. Então, o nosso público varia de faixa etária de 14 anos a 89, né? Eu tive contato com uma aluna no passado que ela tinha 89 anos. E imagine, né, essa troca de experiência em uma única sala de aula, nessa faixa etária, escolaridades diversas, pessoas que mal se alfabetizaram, a pessoas que estão concluindo o mestrado e estão fazendo o curso no mesmo espaço. Então, a gente tem, como eu trouxe, né, o fazer só para a mulher e não mais, a gente tem homens, mulheres, toda a população LGBTQI, adolescentes se descobrindo ofícios, né, que às vezes a avó que fazia e nunca se imaginou, né, podendo passar esse ofício para frente, dando continuidade a esse conhecimento. Então, nosso público ele é muito diverso e a parte mais interessante desse trabalho é esse, né, é esse acolhimento, de você estar na sala de aula com pessoas muito diferentes e você se reconhecer no outro, né, não ou pela habilidade, ou por um problema que passou, porque não é só a troca de conhecimento que acontece ali, são experiências de vida, são histórias de vida também. Érica, como a equipe pedagógica consegue lidar com as especificidades do público de pessoas com deficiência? Assim, nós não somos especialistas na área, nós apenas acolhemos. Então, a gente busca estar qualificando sempre os nossos instrutores, né, entre cada início de semestre, nós temos uma jornada pedagógica, nós temos parcerias com profissionais da área de psicologia, da área de pedagogia, de planejamento estratégico, mediação de conflitos, e a gente convida essas pessoas que, através de palestras, de dinâmicas, estudos de caso, né, a gente tenta melhorar essa metodologia, né, esse dar aula, desde o planejamento do plano de aula, né, como isso vai ser trabalhado, até como eles vão lidar com os diversos tempos de aprendizado. Tem gente que pega rápido determinada forma de fazer, tem gente que demora mais um pouquinho. Então, a gente busca trabalhar junto com os nossos instrutores todos esses aspectos, né? Como eu trouxe a mediação de conflito, como lidar com essas diversas personalidades em sala de aula, de forma afetiva, de forma acolhedora, porque o processo, como eu trouxe, né, também é a valorização do artesanato e a valorização desse indivíduo, enquanto protagonista também. É a transformação social sempre pensada no sujeito enquanto centro dessas ações, desse fazer. Isso é fantástico, Érica. Muito obrigada por participar do nosso webinar 74 anos do SESC com Saúde. Obrigada por compartilhar essa experiência fantástica. Muito obrigado pelo aprendizado desta noite. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, em todas as nossas ações, a formação de cidadãos mais plenos e participantes da vida do país é o que inspira os quase 36 mil funcionários do SESC. A diversidade do brasileiro e a imensidão do país se reflete em nossa atuação.
Somos 23 unidades fixas e 5 unidades móveis na Bahia. E você, trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, nos inspira, nos transforma e nos possibilita dizer que todo dia é dia de SESC. Parabéns a todos os profissionais, parabéns aos gestores, aos diretores, ao nosso diretor regional, ao nosso presidente, aos conselheiros. Parabéns a você, trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo. Feliz vida ao SESC, feliz 74 anos, feliz webinar 74 anos do SESC com Saúde. Siga as nossas redes sociais, visite o nosso site, todo dia é dia de SESC. Obrigada a todos vocês, tenham uma excelente noite e feliz em participar dessa construção belíssima. Todo dia é dia de SESC. Obrigada, tenham todos uma excelente noite. Tchau, tchau, gente.